Vamos lá, meus irmãos, na nossa 7ª aula de Teologia Sistemática 6, matéria de escatologia, último bloco. Nossas aulas estão sendo gravadas. Vamos continuar aqui? Então, leia para nós, Júnior, por gentileza. Ok. O item 2. O mal e o pecado vêm, em parte, mas não totalmente, de Satanás e dos demônios. Quando refletimos sobre a ênfase global das epístolas do Novo Testamento, percebemos que se dá bem pouco espaço à discussão da atividade demoníaca na vida dos crentes, ou aos métodos de resistir e fazer frente a essa atividade. A ênfase está em exortar os crentes a não pecar, levando uma vida de justiça. Por exemplo, em 1 Coríntios, diante do problema das divisões, Paulo não diz à igreja que repreenda o espírito da divisão, mas os aconselha simplesmente a falar a mesma coisa e a mostrar-se unidos na mesma disposição mental, no mesmo parecer. Ao mesmo tempo que no Velho Testamento essa clareza da batalha espiritual não era muito aguçada, no Novo Testamento começa. Mas o Novo Testamento pontua, mostra a realidade, só que não vai para o simplismo. Lembra que na última aula eu falei que nós gostamos de dar personalidade aos espíritos? Sai espírito de morte. Tem um espírito de morte. Sabe aquele capuz, né, com a foice? Ele existe? Não, não existe. Existe Satanás que vem com seus dardos para matar, roubar e destruir. Então, direta, né? Existe espírito de divisão, um espírito que onde ele encosta, ele divide, ele encosta, ele divide. Existe isso? Não. Então percebam que a tônica do Novo Testamento não é simplismo e não é espiritualidade burra. É o seguinte, falar, irmãos, existe sim o maligno, o mal, mas não sejam carnais, não escolham errados. Procurem agora viver unidos. Lutem contra a natureza de vocês e sejam unidos, ou seja, se sacrifiquem, mostrando que a culpa nem toda é do diabo, ou seja, o mal e o pecado vêm em parte, mas não totalmente de Satanás ou dos demônios, deixando claro que se eu escolho a maldade, é uma escolha, o diabo pode até jogar as suas setas, mas se eu consentir com isso, é porque eu quis. Então, assim, essa questão de termos essa consciência é fundamental para nós, tá bom? E é aqui, meus irmãos, onde o diabo, né, recebe muita culpa, né? Eu me lembro que no começo do meu ministério era muito comum. A irmã pecava, tinha uma irmã que dava muito trabalho, irmão, muito trabalho, mas muito trabalho. Aí tudo que eu falava, ai, pastor, o diabo me deu um rodo. E ali, depois da terceira vez, eu falei para essa irmã, para de pôr a culpa no diabo. A irmã que faz. Aí ela já me olhou assim, porque aí eu já identifiquei que o problema não era o diabo, era ela. E ela não gostou muito, né? Entendeu? Então, porque, irmãos, essa história de que o diabo me fez, o diabo... Ou seja, então você é uma marionete dele ou você toma as decisões? Quem é que toma as decisões na sua vida? Lembra da frase, né, que você é como um piolho que anda na cabeça dos outros, uma coisa assim, não é? Como que é a frase mesmo? Uma frase mais ou menos como essa, né? Você anda seguindo a cabeça dos outros, dando essa ideia de que você é uma pessoa que não tem firmeza. Você é como o piolho que anda pela cabeça dos outros. Isso, essa é a frase. Obrigado, Júnior. Então, percebam, irmãos, aqui a gente tem que saber, não, o diabo me tentou, ele preparou o laço, mas eu aceitei. E é por isso que aqui entra o lado da nossa franqueza. Lembra que no bloco anterior eu falei sobre ser honesto, ser franco, de muitas vezes falar sobre as mazelas, falar sobre a vida? Não é ser ingênuo, irmãos, mas é ser verdadeiro. Dizer, olha, irmãos, eu estou com uma dificuldade aqui, eu preciso da oração de vocês. Porque aqui está difícil para eu vencer. E isso não é fraqueza, meus irmãos, isso eu diria, ser uma pessoa franca. Agora, é claro, irmãos, a gente não vai ficar falando de tudo para todo mundo. Cuidado, tá, filhos? Porque vocês têm que lembrar que tem gente dentro da igreja, mesmo igreja tradicional, tá, que tem o dom de língua comprida, tá? E aí, meus irmãos, quem tem o dom de língua comprida, não tem jeito, meus irmãos. Hã? Língua de tu? E aí, meus irmãos, aí a pessoa vai lá com toda a franqueza e fala das mazelas
E aí pronto, aí quando vai ver a moral da pessoa está lá no ralo, né? Porque você sabe, o povo gosta, né, de falar. Como eu gosto de dizer, que quando Deus não revela, o povo conta, né? É, E ó, tem vezes que o povo conta mais rápido do que Deus revela, viu? meu, É incrível, é incrível. Tá dá bom? lugar, como fala, dá brecha para o diabo, né? Então essas ideias, assim, muito de colocar culpa em Satanás, vamos ser coerentes, né, irmãos? A gente só é, é, faz se realmente a gente consentir. A gente tem que ser É firme nessas culpa, né? horas, sabe? Tá bom? Vamos lá, continuando aqui. Pode ler para nós, Beatriz, por gentileza? O 3. Será que um cristão pode ser possuído por demônios? Possessão demoníaca é uma expressão infeliz que se insinuou em algumas traduções da Bíblia, mas que na verdade não espelha bem o texto grego. O Novo Testamento grego fala de gente que tem demônio. Marcos 11:18, Lucas 7:33, Lucas 8:27, João 7:20, João 8:48, 49, 52 e João 10:20. Ou de gente que sofre de influência demoníaca. Não sei essa palavra, não. É um texto em grego, não precisa. Mas jamais usa linguagem que sugira realmente que um demônio possui alguém. Então, aqui vocês têm que fazer, aqui, ó, vou dar uma palmatória. O nosso irmão, ele pende para o tradicional, né, meus irmãos, tá bom? Ele pende para uma leitura tradicional. Eu discordo dele, tá bom? Meus irmãos, qual é a diferença? Tem demônio e ficar possuído? Nenhuma, filhos. Nenhuma, tá bom? Vamos lá, deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês que vocês vão entender perfeitamente. Tem pessoas, aqui, ó, olha lá, ó o Josézinho, né? O Josézinho, ele recebe dentro dele o capetinha. Ou seja, dentro dele o capeta entrou no coração dele e na mente dele. Ficou possesso. Em outras palavras, ele vai ser o quê? Ele vai ser conduzido pelo mal, pela força do mal, consciente ou inconscientemente. Só dizer isso para vocês, tá, irmãos? Tem possessão que a pessoa fica consciente, tá? Tem possessões que a pessoa, ela sabe que está possuída, ela está agindo, ela está consciente, ela não consegue controlar. E quando passa aquilo, ela fala: meu, o que eu fiz? Que loucura foi essa? Então, essa é a chamada possessão, tá? É a possessão. No entanto, percebam, qual é a diferença da possessão e da opressão? Isso daqui é muito legal. Qual é a diferença da possessão e da opressão? A pessoa possessa, o capetinha está lá dentro dela, né? No coração dela, na alma. E a opressão? Opressão. A opressão, o capeta está fora dela. O diabinho está fora dela. Mas o diabo está dando todas as conduções e falas à mente dela. Uma pessoa opressa, ela está sobre a orientação do diabo e ela consente. A única diferença é que ela não está possuída pelo diabo. Mas na opressão ela é direcionada pelo diabo. Pergunto, qual é a diferença disso daqui? Nenhuma. Uma interna, outra externa, né? Exatamente. Então, se eu chegar nesse camarada e começar a orar por ele, ele talvez caia endemoniado. O que está possuído. Concorda? Sim. Ele vai cair endemoniado. E vai ter aquelas manifestações que a gente já vê. Tem muito charlatanismo, tem. Os neopentecostais são campeões no teatro disso daqui, e principalmente abusam de pessoas fracas. Agora, vem cá, meus irmãos, e uma pessoa que ela é opressa, ela vai ficar possuída? Não. Ela não vai ficar possuída. Aliás, ela vai ainda te ridicularizar. E ela vai conjecturar e muitas vezes argumentar de forma humana e cruel contra você. Mas isso nega a opressão, ou seja, a condução consciente dessa pessoa a esses demônios? Não. Aí você ora e expulsa esse demônio que está aqui. Mas essa mente aqui quer essa informação das trevas, meus irmãos. Ou seja, qual é mais fácil a gente se libertar? Essa pessoa aqui que é possuída ou essa pessoa que é opressa? Qual que vocês acham que é mais fácil a gente libertar? Possuída, né? Possuída. Opressivo.
A possuída, porque a possuída, na hora que ela tem a experiência de ficar dominada por um ser, e aí ela vê na pele o que ela sentiu, e ela pede socorro, e ela busca a Deus, o opresso muitas vezes não, meus irmãos. Por quê? Porque essa mente, ela é uma mente escravizada por toda a informação das trevas. E muitas vezes essa pessoa, nesse mundo caído, ela prospera, ela vence, ela mata. Vestível, né? Hã? Recebe sugestões, né? Ela recebe as sugestões e consente, Júnior, e ela é indiferente aos valores de Deus. Sim. Perceba, é uma mente cativa às Sim. informações das trevas. Perceba, então aqui eu discordo do Gruden, porque, na minha opinião, essa questão aqui é uma questão real. Agora, vamos lá, agora vamos à temática. O crente pode ficar dominado? Possuído por demônio? O verdadeiro crente, meus irmãos, não pode passar por essa experiência. Tá vendo? Mas também o verdadeiro crente, vem lá, um liberal não sofre desse mal aqui, meus irmãos, vamos lá. O liberal não sofre desse mal aqui? Aqui não é o liberal escritinho? Não é o liberal? Uhum. E muitas vezes está pastoreando, está ensinando na igreja, é um liberal. As sugestões carnais e humanas, eu te digo, quem é o endemoniado aqui? Agora, deixa eu dar um segredo para vocês aqui, meus irmãos. Olha só que interessante. Os irmãos possessos, uma oração, um irmão que realmente está consagrado, manda embora esses demônios, certo? Mas essa mente que foi opressa, ela só vai ser liberta, sabe com o quê, irmãos? Com uma nova configuração, ou seja, com a palavra de Deus, entendeu? Então, o que eu queria dizer para vocês? Agora é somente a palavra de Deus na cabeça e no coração dessa pessoa, libertando ela. Ou seja, as informações divinas sendo ensinadas para essa vida que tem uma sugestão maligna, e essa pessoa vai recodificando a sua vida espiritual, tirando as informações das trevas e colocando agora informações divinas. E olha que curioso, hein? Presta bastante atenção no que eu vou falar. Nas igrejas pentecostais, tem muita experiência aqui, ó, de expulsar esse demônio, certo? Mas as igrejas históricas, bíblicas, elas ensinam o que, por excelência? A palavra. E muitas vezes eles estão libertando esse tipo de demônio aqui. Esse tipo de demônio são os demônios que é muito mais difícil de ser liberto do que esse, porque aqui basta uma oração. Aqui você precisa de ter um conhecimento bíblico com muita unção. Entenderam? Então, os nossos irmãos tradicionais, muitas vezes, estão libertando uma quantidade imensa de pessoas que estão escravizadas por mentalidades satânicas, e a gente que é avivado e pentecostal se vangloria dos capetinhas que a gente manda embora aqui, entendeu? Mas esse daqui, com uma oração e com uma vida de consagração, a gente manda embora. Mas esse daqui, só com conhecimento bíblico ungido, pela palavra, uma palavra de autoridade, a gente muda as ideias da pessoa, porque é uma mente que foi sujeita às trevas. E muitas vezes, muitos irmãos tradicionais são eles os que fazem um trabalho muito grande aqui. Não estou dizendo que um avivado pentecostal não pode fazer isso. Pode também. Mas percebam que muitas vezes a gente gosta do quê? Do glamour dessa libertação. Mas essa daqui é muito mais importante, meus irmãos. Porque quem faz essa, com certeza faz essa. Mas quem faz essa daqui não faz essa. Na sua grande maioria das vezes. Porque é uma mente escravizada pelo poder das trevas. Está entendendo? Então, isso vale a pena. Isso também demonstra o quanto os nossos irmãos históricos e tradicionais e piedosos, aqueles que realmente creem na palavra, eles estão fazendo uma libertação muito grande, onde? Na mente escravizada, na mente opressa. Tá bom? Que a gente possa ser canal de Deus para libertar ambos. Agora, irmãos, em tese, um cristão jamais deveria ficar possesso. Se alguém que é cristão caiu possesso, a primeira coisa que a gente faz com ele ou nele é dizer, olha, volte para Jesus, se reconcilie com Cristo, aceite Jesus de novo. Tá bom? Eu não quero gastar muito tempo sobre esse ponto, mas eu quero só ilustrar com uma única ilustração. Saul. Saul caiu possesso. Pastor, me explica isso. Eu não consigo entender, não consigo explicar. Judas Iscariotes é outro caso. Ah, pastor, eles nunca foram convertidos. Meus irmãos, é a pauta divina.
o texto bíblico me deixa cuidadoso comigo e com as nossas ovelhas, que se a gente não tomar cuidado, coisas horrorosas podem acontecer, inclusive com pessoas que estão dentro da igreja. Ananias e Safira não ficaram possessos, mas foram mortos pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, então tem coisas que... Essa é uma discussão muito tolinha, que a gente acaba ficando entre pentecostais e avivados e tradicionais, ou calvinistas e arminianos. Uma coisa eu sei, eu não quero papo com capeta. E eu sei que o crente, quando ele começa a brincar com o capeta, o destino dele é o destino de Balaão, ou o destino de Saul, isso não me importa, ou o destino de Judas Iscariotes, entendeu? Tá bom? Eu digo o seguinte, eu não digo cristão, o salvo não fica possuído, o salvo. Então, mas assim, é o que a gente acredita, né, Júnior? Mas assim, se uma hora alguém que está lá, depois de muitos anos, cair possuído, ou mesmo que eles não esteja possuído, Júnior, é o que eu falei da opressão. E aí, e o irmão que vive opresso? A gente tem que também pedir para ele buscar libertação, né? Então, distingue da possessão. Mas você concorda que a opressão não deve existir sobre o filho também, né? Perceba que é uma coisa muito sutil, né? Que oprime os pensamentos, a vontade, as emoções. E muitas vezes a pessoa é escravizada dessa opressão e não sabe, né? É sutil, né? Então, para a gente concluir, vamos lá. Pode ler para nós, Beatriz, por gentileza? Como reconhecer a influência? Em casos graves de influência demoníaca, como os relatados nos evangelhos, a pessoa afetada exibe atitudes bizarras e muitas vezes violentas, especialmente diante da pregação do evangelho. Quando Jesus entrou na sinagoga em Cafarnaum, não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: "Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus." Em Marcos 1, 23, 24. O homem, ou mais precisamente, o demônio que estava dentro do homem, pôs-se de pé e interrompeu o culto, berrando essas coisas. Aqui, meus irmãos, mais uma vez, né? Deixa eu falar aqui em poucas palavras. A teologia liberal vai dizer que isso daqui não existe, a teologia liberal vai dizer que isso daqui é questão de esquizofrenia, problema mental. Aqui, eu acredito que existe, sim. Nós devemos orar, expulsando o maligno. A oração e o jejum afastam casta de demônio. Eu creio que o jejum é para os dias de hoje. Precisamos ser crentes que jejuam, que mortificam a carne, separem dias para jejuar, para se consagrar, para realmente vencerem obstáculos espirituais. O jejum nos aproxima de Deus, o jejum nos dá mais autoridade contra as trevas, o jejum nos dá mais domínio próprio, o jejum nos dá mais intimidade com Deus, e o jejum também expulsa a casta maligna. Há dois tipos de demônios, aqueles que nós mandamos embora apenas pelo nome de Jesus, e aqueles pelos quais são castas superiores, que precisamos jejuar e estarmos em consagração. Pastor Raí, é assim que o texto bíblico ensina. Os apóstolos foram enviados a expulsar demônio, mas num dado momento eles não conseguiram fazer nada. E o mestre os repreende dizendo que essa casta, ou seja, essa categoria, logo, existem categorias que só saem com jejum e oração. Ou seja, quem não ora, quem não jejua, não vencerá essas castas. E aqui, meus irmãos, segue esse princípio. Né? Podem ver que a gente está estudando aqui sobre anjos, demônios e tal, mas guardem isso, irmãos, a vida de um cristão é muito mais do que o conhecimento. A vida de um cristão é a obediência. Nós precisamos ter uma vida de piedade com Deus o tempo todo, de oração, de jejum, de consagração, fugindo do mal. E se preparar, porque haverão embates, e embates grandes. E quem não está firmado na palavra, como disse o Senhor, não desfruta de certas vitórias, tá bom? Então, eu acredito nisso, tá bom, meus irmãos? Então, para a gente estar concluindo agora, vamos só leia para nós, Beatriz, só os cabeçalhos, né? Porque aí a gente vai estar encerrando, faltam 3 pontos, né? Os 5, por gentileza. Jesus dá a todos os crentes a autoridade de repreender demônios e de ordenar que saiam. E aqui, meus irmãos, é para seminarista, é para pastor, é para novo convertido. A gente tem que usar isso o tempo todo. Arreta-te, Satanás. Eu não quero
parte contigo, com as tuas coisas, com as tuas obras, do teu território, e faz parte, sim. Nós precisamos expulsar o mal, né? Exercitem isso o tempo todo, não brinquem. Vocês vão me ver, quem é da nossa igreja sabe disso. Eu não tenho problema nenhum de repente, ir lá falar, irmãos, vamos orar. Eu não sei o que está acontecendo, vamos orar agora. Pode ser algo físico, emocional, mas se eu sinto que tem uma atmosfera que não é de Deus, já é um território para eu trabalhar e para eu expulsar. A gente tem que ter essa atividade, essa atitude e essa ousadia, porque isso foi nos dado como um presente de Deus para quê? Para vencer o mal. Ponto final. É assim, se aproprie disso. E nunca olhe para você, tá? Nunca olhe para a tua virtude. Olhe para as promessas de Deus e para o poder de Deus. Nós não temos fé em nossa fé. Nós temos fé nele. E a força e o poder nele, tá bom? Então, continuando aqui, o 6º ponto, Beatriz. O uso correto da autoridade espiritual do cristão no ministério junto a outras pessoas. Ou seja, né, Deus nos deu essa autoridade juntamente com a igreja, juntamente com outros irmãos, então a gente tem que se unir a eles para a gente exercitar tudo isso, tá bom? E há uma batalha, sim, que acontece o tempo todo, né? Então, pode ver que os nossos irmãos, eles venceram essas batalhas e eles veem o que aconteceu, né? Pelo nome de Jesus, eles viram isso, né? Aqui, vamos continuando. O 7º, lemos o 6º, né? Isso. Lemos o 6º, né? Pode ler o 7º agora, Beatriz. Devemos crer que o evangelho vá triunfar poderosamente das obras do diabo. É aqui onde falamos há pouco, né, lembrando a aula de antropologia, o poder que foi dado à igreja, e de eclesiologia, o poder que foi dado à igreja. Então, meus irmãos, lembrem disso, né? Que nós, como filhos de Deus, como igreja, temos um poder imenso sobre as obras do maligno. Então, creiam que Deus também delega isso a cada um de nós. Tá bom, meus irmãos? Ok. Joia, terminamos. Eu queria ter falado um pouquinho sobre o capítulo de número 41, 42, 43, mas foi uma aula, eu diria, bem proveitosa. Alguma dúvida, meus irmãos? Alguma pergunta? Várias, manda depois lá no grupo. Tá bom. Pode mandar, Beatriz, né? A moça das perguntas. Fala, Júnior. A mocinha das perguntas. Mas sabe qual era o meu apelido, Júnior? Você vai lembrar. Meu apelido na classe, no seminário, era Não Entendi. Não entendi. E eu falava várias vezes, professor, não entendi. Tinha vezes que eu falava, Raimundo, deixa eu prosseguir, depois no intervalo eu te esclareço. Aí tinha um japonês, o Walter Gil, do meu lado, ele falava assim, Raimundo, não liga não, são tudo orgulhosos, um monte de gente não está entendendo, você está salvando todo mundo na classe. Eu falei, eu sei, Walter, deixa eles, são tudo besta. Então, é assim mesmo, viu, Beatriz? É normal, porque tem vezes, né, Beatriz, que as coisas ainda estão meio desconexas, sabe? Mas é assim mesmo. Mas é assim mesmo, né, Júnior? O Júnior já tem um bom tempo na Igreja Batista, teve muito ensino, muito livro, muitos homens de Deus, assim, bíblicos, que já formaram, né, toda a ideia do Júnior. Claro, o principal é as escrituras, viu, Beatriz? É por isso que você pode ver, toda vez eu vou para as escrituras, Beatriz. Eu amo a teologia, eu amo a história, a filosofia, principalmente a boa teologia, as grandes autoridades, referências. Mas o que diz a Bíblia? Ela é o nosso tudo, né? Então fica tranquilo, né, Júnior? Nossa irmã está de parabéns. Ela pergunta mesmo, tem que perguntar. Vai demandar muitas perguntas ainda na vida da gente. E não vai ter resposta, porque se a gente tivesse resposta para tudo, Deus era fácil de sondar, né? Então, não vamos conseguir mesmo. A gente não tem Mas resposta. o que é importante para a gente, né, o que é primordial, Exato. Na quinta-feira, irmãos, eu quero concluir o 41, 42, 43, tá? Para aí a gente ir para os outros pontos. Vocês veem que a gente está falando de escatologia, mas a gente está gastando tempo com doutrina, né?
que é o que importa, né? E É o que importa. Por exemplo, a gente vai uma hora ver, quem sabe, os 7 anos da tribulação aí. Vamos imaginar que sim, que aconteça como a gente aprendeu nos desenhos. Então a gente vai ter que lutar com as armas de Deus. Quais armas que a Bíblia nos deixou? Tá, não é? uhum. Tá bom, meus irmãos? Tá Deus ótimo, tá abençoe, ótimo. meus irmãos. Nos Eu vou gostar vemos muito amanhã na do igreja. Testamento, Ou, né? se não, com os demais, nos vemos quinta-feira. Né? Aqui não. Quando da Antigo Testamento 1 e 2, Novo Testamento 1 e 2, ela vai gostar bastante. Vai Bastante. amar. Que Legal. esclarece bastante, né, Júnior? Nossa, Antigo Testamento 1 e 2, o Novo, muito, muito legal. Aí fecha tudo, né, Júnior? Quando a gente Pô, começa a ver sim, todas essas matérias, não é querendo falar, né, Júnior? Você está chegando no final do curso. Modéstia à parte. Você, como um advogado formado, até seria legal. O que você tem achado até aqui do nosso curso? sim, legal. As matérias agora tem matéria que a gente se familiariza melhor, né? No Antigo Testamento 1 e 2, no Testamento, hermenêutica, né? Então, a gente tem umas que a gente lida melhor, né? A gente absorve melhor, a gente tem mais interesse. Escatologia eu acho muito complexo, né? É assim, eu sou mais especulador da escatologia e fico mais com o suprassumo. Só com o Mas supra assim, na minha pergunta, né? O curso ele te ajudou a esclarecer muita coisa esses 3 anos? Sim, claro, com certeza. Né? Muito E o legal. irmão como um formado é legal, o irmão como advogado que trabalha na área, eu gosto. Não é o primeiro aluno que eu tenho como advogado, sabe, Júnior? Uhum. E é super legal porque o advogado ele é alguém que lê muito e Agrega, é né? uma mente muito crítica com a leitura, né? E eu, Eu não eu, era eu tão gosto. leitor, eu não era tão leitor de obras teológicas. Passei a ser agora. Então. No passado eu li algumas pequenas, algumas obras, mas não era tão assim, envolvido, né? Mas é literatura brasileira, estrangeira e livros de direito. Mas agora estou lendo mais, né? Assim, teologia. Então é isso aí. Conhece muito o nosso dia a dia lá, mesmo lá no escritório. Tem um colega lá que é pastor e também é advogado. Advogado não está a fazer a ordem ainda, né? Mas tem mestrado e tudo. E a gente conversa muita coisa, a gente fala muito de situações teológicas do dia a dia. Não teologia, né? Sim, Como mas você, né? entendeu? É legal. Então, Fico feliz de saber que o irmão, vamos dizer assim, aprendeu bastante. E é isso que me sim, alegra, viu, Júnior? Né? aham. É isso aí. Mas Fechou. é gostoso. E ó, te esperamos na formatura. Você não escapa não, né, Beatriz, né, Tomé? A gente conversa mais depois. Eu tava Beatriz, achando que ele ia ter que vai esperar adiante. a gente, mas ai, coitada, não precisa esperar, não. Como que é? Beatriz, você. Não entendi, Beatriz. Eu tava Esperar, achando, esperar vocês não, né, Beatriz? só Tem mais tomara 2 que anos não pela venha frente. esperar, não. É isso O aí. bom do nosso curso ser em módulo, Júnior, é porque a cada ano sempre tem uma turma formando, né? Mas acontece, vai ter. O Felipe Rente, por exemplo, se formou sozinho. Né? Na última formatura foi o pastor Johnny e o irmão Gil. E tem vezes Uhum. que tem 5 alunos, tem vezes que tem 2, tem vezes que tem 1, aí a gente vai formando conforme as safras, né? Mas não tem Uhum. problema. Né? O importante é Muito bom que para ela aprendeu. E não é nem a formatura, simplesmente. Mas Uhum. eu diria que a maior riqueza nossa aqui é o conteúdo, né, Júnior? A O conteúdo. absorção, É o absorver conteúdo. o conteúdo, né? É o conteúdo. É o que a gente vai aprendendo diariamente, né? Para a vida, né? É. Tá bom, meus irmãos? Tá joia? Boa Deus noite. abençoe, então. Fiquem com Deus. Obrigado. Deus abençoe, Tomé, Júnior, Beatriz. Deus Aí. abençoe, meus irmãos. Deus abençoe a Amém. todos. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite.